o segundo passo é criar uma cena na mente. Sabe aquela cena de cinema, né? Uma cena assim, uma imagem, né? Uma imagem, uma cena, onde represente essa imaginação, essa visualização que você criou na sua mente. Digamos, vou voltar ao exemplo da casa, né, para ficar bem claro para vocês. Que você imagina o teu objetivo, né, o teu sonho é ter uma casa linda, né? Você vai imaginar a casa da forma como te agrada, né? Ela tem estilo, ela tem quantos pisos, ela tem quantos cômodos e tal. Então, a partir desse momento que você criou essa imagem com bastante detalhes, né? E você envolve ali os teus 5 sentidos. Nesse momento, os 5 sentidos, eles são ferramentas muito poderosas. Sabe, você pode se imaginar dentro dessa casa, conversando com seu esposo, sua esposa, companheiro, seus pais, seus filhos, sabe? Imagine, assim, bastante detalhes. Coloque a sua visualização, a sua audição, toque, né, nos móveis, na mobília, sabe? Quanto mais você envolver os seus 5 sentidos, é melhor. Porque se torna mais real para você. Porque no dia a dia você vive real, assim, dessa forma, né? Você usa os seus 5 sentidos de forma natural. Então, na sua visualização, você deve também aplicar os seus 5 sentidos. E daí que vai, quando chegar no segundo passo, que é onde você cria a cena, que implica desse desejo já estar realizado, é mais fácil, porque você já tem uma cena real, sabe? Você vai ter, assim, um momento real. Digamos que você tem uma empresa que trabalha com vendas, né? O que você poderia criar, assim, como uma cena? Um aperto de mão, digamos, um fechamento de contrato, né? Ou se você trabalha com vendas, você pode imaginar você estando com um cliente a mais e você está fechando essa venda, você está comemorando, né? Você sabe? Você cria alguma coisa assim que pertence à tua realidade, sabe? Que você faz normalmente quando você comemora alguma coisa, né? Eu falo assim, yes, yes! Quando eu atingo um objetivo, assim, eu grito isso, né? Então, para mim, é muito fácil, na minha imaginação, eu faço yes, yes também, sabe? Aquilo, para mim, é real. É uma coisa simples, mas é uma ferramenta, assim, que te ajuda a tornar mais real. Então, o segundo passo é esse, sabe? O primeiro, você cria a cena. Se você não sabe ainda o que você quer, se faça a pergunta, o que eu quero? Sabe? Demore para fazer isso. É natural você demorar, sabe? Porque nós vivemos muito fora. Sabe, Misael? A gente vive muito pelos meios de comunicação, pelos acontecimentos, e nós não estamos acostumados a viver assim, sabe, dentro, né? Eu prestar atenção, eu viver com o meu propósito da minha consciência. Eu demorei para entender um pouco isso, sabe, Misael? Não se importar com o mundo fora, sabe? Vira as costas, ignora, porque os teus 5 sentidos, no momento da imaginação, eles, assim, quando é para você visualizar, eles negam, porque eles precisam do negócio concreto, mas eu não vejo nada, né, e tal. Então, eles precisam que seja concreto. Então, você nega e você começa a viver. Uma dica aqui que eu vou dar para vocês é você colocar em ação as habilidades intelectuais. Sabe, o Bob Proctor fala muito disso, né? Sabe, eu vou te falar de algumas aqui. A sua imaginação é uma habilidade intelectual, que não está ligada aos seus 5 sentidos, né? A tua vontade. Você tem que ter muita vontade, sabe? Você tem que querer muito. Porque você está ligado à tua missão, você quer evoluir, não é? Ajudar a tua família, a tua empresa e tudo mais. Então, está ligado à vontade. Outra coisa, a razão. Outra coisa, deixa eu ver, outra habilidade intelectual que você usa bastante, que é a intuição, né? Então, você usa as tuas habilidades intelectuais. E as habilidades intelectuais, elas funcionam assim, elas são iguais aos músculos do corpo, sabe? Quando você quer trabalhar um músculo, você vai na academia, você exercita, né? E o teu músculo fica mais forte, não é verdade? Ele fica mais resistente, ele cresce, se desenvolve, né? A tua imaginação é da mesma forma. Quanto mais você exercitar a tua vontade, a tua imaginação, a tua intuição, a tua razão, etc., mais elas vão ficar fortalecidas, sabe? O Bob Proctor sempre fala assim, ninguém nasceu com imaginação, com vontade fraca ou forte. Todos nós somos perfeitos,
sabe? Nós temos as mesmas condições de quem, assim, quem deixou muita história para a humanidade, quem evoluiu muito, tipo o Thomas Edison, assim, que ele criou muita coisa para a humanidade, né? Então, nós temos as mesmas condições, só que ele usava muito a imaginação, a vontade também, né? Para colocar tudo aquilo em ação. Então, nós temos que usar as nossas habilidades intelectuais para você criar, para você entrar no processo de criação e ignorar os 5 sentidos. Você ia me perguntar alguma coisa? Vou dar o meu pitaco aqui. É interessante isso, Hilda, porque isso é tão verdadeiro, né? É tão real isso, porque a gente utiliza isso no nosso dia a dia, a questão de criar uma cena, né? Que é o segundo passo. Utilizar da imaginação para isso, né? Grandes palestrantes, né? O Francisco de Paula é palestrante, possivelmente ele já faz isso. Grandes palestrantes, antes de fato chegar até tal cidade para fazer tal palestra, um dia antes no seu quarto, eles já vivem a palestra. Sim. Eles já visualizam eles falando com o público, o que vão falar com o público, eles visualizam como que o público está reagindo, né? Está se comportando segundo o que ele está propondo. Ele visualiza a finalização da palestra. Então, é a história que a gente discutiu antes, né? Toda manifestação acontece 2 vezes. Então, criar essa cena com riqueza de detalhes e escrever isso é maravilhoso, não é mesmo? Verdade. E gravar também. Gravar funciona muito. Né? Porque você ouve, né? Grava em MP3 no teu aparelho e você... Eu fazia isso. Coloca no carro, sabe? Quando você está indo para o trabalho, alguma coisa assim. Eu também usei muito isso. Gente, isso aí vale ouro, tá? Esse negócio de gravar. Hoje, qualquer smartphone tem um aplicativo, né? Para você gravar áudios. E melhor é quando você está, por exemplo, você vai escutar alguma coisa. Melhor é quando é com a sua voz. Então, sim, coloque mantras, né? É incrível a minha capacidade, facilidade para. É incrível a minha capacidade, facilidade de. Ou você criar uma história. Sabe o que eu fiz uma vez, Hilda? A partir dos ensinamentos do Neville. Eu criei toda uma história acontecendo, eu narrando a história acontecendo, e eu gravei isso. E eu escutei durante um bom tempo aquilo lá. E é fantástico, porque a gente utiliza, né? No primeiro passo a gente falou sobre, né, quando... Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Tirar os 5 sentidos da jogada, né? Sair da lógica. Criar aquilo que você quer e pronto, o que realmente você quer. Já no segundo ponto, criar uma cena e utilizar o máximo possível dos 5 sentidos para entrar nessa conexão. Então você vê que dá essa mudança ali. Então isso que eu fiz foi interessante. Tu sabe que eu coloquei até a música que eu mais gosto nessa narração que eu fiz, que é a First of May do Bee Gees, é a música que eu amo de paixão, essa música. E eu coloquei ela, eu sei que eu vasculhei a internet e consegui encontrar ela no áudio mono, se eu não me engano, porque hoje é estéreo, né? Na época era um mono. Eu consegui encontrar ela em mono, ela sendo tudo a partir daquelas vitrolas, sabe? Agulha, colocada no disco ali, eu consegui encontrar. E eu coloquei isso lá. Riqueza de detalhes. Os passarinhos cantando. Olha a casa onde eu moro hoje. Os passarinhos cantam o dia inteiro. Eles começam aqui, 4h15 da manhã, eles começam a cantar aqui. Então, isso funciona, gente. Quando eu falo, e a Hilda também, sobre você anotar esses pontos-chave que estão sendo compartilhados aqui, estes insights, é porque isso realmente funciona. Não ignore isso. Sim. Uma coisa que eu queria que você acrescentasse aí no segundo passo, Misael, assim, essa cena, ela tem que implicar que o teu desejo já está realizado. Sabe? Tipo, que nem eu falei antes, né? Um aperto de mão indica um fechamento de um negócio, né? De um contrato. Sabe? Você tem... Essa cena, ela tem que indicar que o seu desejo já foi realizado. É o fim, sabe? Uhum. Ela indica, já passou, você já passou por todo o processo e você já realizou o que você queria. Tipo, você está vivendo na sua casa onde os pássaros, você acorda com o cantar dos pássaros. Isso é o final. Indica que você já realizou o seu sonho. Então, esse segundo passo
tem que ser criado dessa forma. A cena, ela tem que ter esse, sabe, esse parecer, assim, eu já realizei o meu sonho. Eu já consegui o que eu queria. Vê se eu escrevi certo aí, criar uma cena acontecendo a partir do fim já realizado. Onde já realizou o sonho. Criar uma cena que implica a realização do sonho, né? Essa cena, ela tem que conter, assim, o final. Já realizou. Ela tem que ter aquele yes, yes, assim, sabe? Conseguir. Yes, é isso daí. Cena que já realizou, ok. Bom, e o terceiro passo, então, você viu como é simples, né? O Never é desse jeito, sabe? Tem que ser muito simples, não complica nada. Então, Hilda, desculpe te interromper, mas isso que é uma pergunta constante, tá? Tanto para mim e já apareceu aqui também. Quanto tempo leva para manifestar um desejo? Nossa, agora eu posso que você já recebeu muito essa pergunta aí, não é mesmo? Muito. Sim, eu vou te explicar assim de duas formas. A primeira forma de explicar é assim, que ninguém sabe. Porque a realização do desejo, ele está dentro da lei da gestação. Por exemplo, alguém aqui já plantou uma sementinha? Com certeza, todo mundo, né? Já plantou uma sementinha na terra. Você sabe exatamente quando é que esse brotinho vai nascer? Quando você vai enxergar os primeiros brotinhos? Não sabe, né? Ninguém sabe, Misael, porque isso é a lei da gestação, sabe? É uma lei que gere esse processo de manifestação. Agora, eu vou explicar da outra forma. Você tem que fazer a regra de ouro. Sabe, a regra de ouro era uma coisa que o Neville ensinava muito aos seus alunos. A regra de ouro, eu vou contar um fato bem assim rapidinho aqui para ficar bem claro para você, né? Quanto tempo leva para manifestar o seu desejo? Eu vou explicar dentro da regra de ouro. Um aluno do Neville, que até era amigo pessoal, ele veio falar para o Neville, já faz um ano que eu quero vender a minha casa. Ele disse, né? Eu tenho uma casa nas montanhas lá de Hollywood e eu quero vender porque meus filhos já cresceram, já casaram e eu moro sozinho com a minha esposa e a casa é muito grande e tem um pomar e tem muito animal, né? Muitos pets, né? Muitos animais de estimação e dá muito trabalho e eu tô sozinho com a minha esposa. Então, eu gostaria de vender a casa e comprar um apartamento assim menor um pouco, né? Para eu morar com a minha esposa, eu acho que dá menos trabalho. E aí ele falou para o Neville, já faz um ano que eu coloquei em todas as imobiliárias que eu conhecia e nem sequer uma proposta aproximada ao meu valor ao meu valor de venda. Então, Neville, o que está errado? Né? Aí o Neville perguntou para ele, você quer vender a sua casa? Ele falou, eu quero. Ele falou, e a sua esposa? Ele falou, minha esposa não quer. Daí o Neville falou assim, então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que chegar a um consenso com a sua esposa, sabe? Porque, assim, intuitivamente, né, ou sei lá, inconscientemente, ele não queria desagradar a esposa. E aí ele estava manifestando o contrário, que era não vender a casa para não desagradar a esposa, né? E daí ele falou pro Neville, ainda tem outra questão, Neville. Ele falou, eu tô pedindo $650 mil pela casa. Aí o Neville falou assim, como você chegou a esse valor? Daí ele falou assim, eu tenho dúvidas. Então, daí é outra questão que ele não estava manifestando, porque ele manifestava a dúvida, porque nós manifestamos o que está na nossa consciência, né? Então, ele manifestava o medo de desagradar a esposa e também a dúvida, e não a venda da casa, né? Entendeu? Olha como que as coisas são intuitivas, né? Assim, para você entender, você tem que entrar na sua consciência. Então, o Neville falou para ele assim, você tem que, na segunda-feira, isso era um final de semana, você tem que me explicar por que você chegou a esse valor da sua casa e você tem que me dizer que se você está em comum acordo com a sua esposa para vender a casa. E aí eu vou te contar agora a regra de ouro, tá? Que ele ensinou a esse aluno. O aluno veio ao escritório dele na segunda-feira e ele falando para ele, eu cheguei a esse valor porque eu comprei a casa por valor X e aí eu acrescentei
todos os valores de IPTU, de impostos e de todas as melhoras que eu fiz, as melhorias que eu fiz na casa, né? Que eu fiz piscina, eu fiz pomar, eu fiz isso, fiz aquilo, mais um piso e tal. Então, hoje eu consultei o valor de mercado e o valor realmente é $650. Então, ele chegou num valor que a mente dele aceitou como correto, né? Um valor, digamos, coerente. Então, tirou, ele nesse momento, ele chegou à regra de ouro. E ele falou que ele conversou com a esposa e eles chegaram a um comum acordo, sabe? De vender a casa. Os dois decidiram juntos. Então, quando você decide algo para se manifestar, digamos assim, para se manifestar rápido, você tem que estar em consenso com a sua mente, sabe? A tua mente tem que estar, assim, 100% de acordo com o que você está fazendo. Sabe, Misael? Porque se você não tiver em 100% de acordo moralmente, o que mais que eu poderia dizer? Moralmente, com a sua saúde, com a sua família, com a sua espiritualidade, etc., vai ter alguma coisa que vai negar. E você não vai manifestar. Daí o que vai acontecer? Na longa, ele poderia demorar, assim, 10 anos para achar o comprador. E o que ocorreu com esse aluno do Neville? O Neville ensinou ele a colocar a venda da sua casa pela regra de ouro. E aí, um mês depois, ele veio novamente no escritório do Neville e falou assim: Neville, um estranho apareceu na minha casa. Uma pessoa completamente estranha, dizendo que queria comprar a minha casa. E não foi através de nenhuma das imobiliárias que eu coloquei. E ele tinha o dinheiro que eu pedi, que era $650 mil, em dinheiro, e me deu um mês para eu sair da casa. Você viu? Então, a partir do momento assim que ele harmonizou, que ele alinhou o desejo de vender com a consciência dele, ele atraiu. Então, isso pode acelerar a manifestação do seu desejo, quando você alinha de acordo com a regra de ouro, ok? Então, isso pode estar impedindo. Hilda, a regra de ouro, a gente poderia colocar ela como estar em harmonia? Sim, você em alinhamento, né? Acho que trancou aqui. Sim, em harmonia, alinhamento com a sua mente. Legal. E por isso, anotem isso aí, tá, gente? Por isso, Misael, assim, quando você quer alguma coisa, assim, que você vai magoar alguém, você sabe que isso é uma coisa, assim, muito, muito verdadeira, sabe? O que acontece? Você se magoa, entendeu? E isso assim, é a culpa, né? Porque quando você tira o universo do equilíbrio, o que acontece? Você sabe, porque você tem Deus dentro de você. Deus, a sua consciência é Deus, é o poder de criação. Porque quando você pensa assim, ó, eu tive o poder de manifestar esse livro, né? Você acha que os meus... eu, a Hilda aqui, né? Tipo, carne e osso, ia conseguir isso? Eu precisei da minha inteligência para isso, da minha intuição. Eu precisei de muita coisa para fazer isso, que eu não encontraria no meu mundo físico. Então, você manifesta Deus através quando você manifesta a sua imaginação, o seu sonho, né? E aí, quando você pensa em fazer alguma coisa para magoar alguém, para prejudicar alguém, assim, a tua mente sabe que você se culpa por isso. Se você fez alguma coisa, você se culpa. Talvez você não saiba, assim, a tua razão não te diz, você está se punindo, né? Que você vai se punir, mas você sabe disso. Daí você começa a se punir e começa a acontecer um monte de coisa errada na sua vida, porque você está prejudicando alguém, você tirou o universo da harmonia. Mesmo que seja uma pequena coisa, você move todo o universo. Qualquer ato seu, você move todo o universo. Sabe? Por isso que quando você tem uma cena, sabe, do teu desejo, assim, o universo todo se move para manifestar isso para você. Porque você coloca isso dentro de uma lei, é uma lei. Você não muda a lei, sabe, Misael? Você muda os hábitos, né? Mas você não muda a lei. E a lei também, ela não se altera, ela não se modifica em função de você. Nunca, né? Você vê que sempre depois do dia vem a noite, sempre depois da primavera vem o verão, né? Então, as coisas, as leis, elas não se alteram nunca.
né? Então, dentro de você acontece a lei rege o tempo todo. E quando você faz algo para prejudicar alguém, você, assim, sabe, de uma forma inconsciente, você se pune. E daí você traz a desgraça para sua vida.